Falta de dinheiro e o tipo 9 do Eneagrama. Por que essa personalidade tão realizadora, tão executora, muitas vezes tem problemas com a falta de recursos, falta de dinheiro e o tipo 9. E você que está passando por essa live e esse tema te interessa, fica, porque vai ter algo para você. E você que é tipo 9 e tá passando por essa live, fica mesmo, tá super convidado a ficar, quase convocada a ficar nessa live, onde a gente vai falar sobre a falta de dinheiro e o tipo 9 do Eneagrama. Esse é o tema da nossa live de hoje. E eu vi aqui que a Michele já entrou e o Leandro também já entrou. Então, eu já vou aqui mandar o convite para eles. Na verdade, o Lê já mandou aqui. Deixa eu mandar um convite. Eles aceitando aqui o convite. Já mandei aí para vocês. Oi, oi, oi! Oi, gente! Deixa eu ajeitar aqui. Vim de fone hoje para ver se a gente diminui o eco. Boa, Mi, boa. Legal. A Mi tá toda. Gente, estou trabalhadíssima no look da prosperidade. Aqui, ó. Blusinha dourada, batom vermelho bem sensual, blusa verde brilhante, pra gente evocar essa prosperidade aí para os tipos novos. Isso aí, gente. Isso mesmo. E aí, agora que vocês entraram, né? Eu já dei uma introdução aqui, vou dar uma introdução para as pessoas que estão entrando. E nós vamos falar hoje sobre a falta de dinheiro e o tipo 9 do Eneagrama. Eu sei que esse é um tema que pega para todo mundo, né? Para a maior parte das pessoas. Parece que o dinheiro nunca é suficiente, parece que o dinheiro nunca dá, parece que o dinheiro está sempre faltando. Mas como que isso pega para quem é personalidade 9? E aí, nessa live, a gente vai falar sobre questões que a gente identificou em nós, na nossa personalidade, do que a gente integrou, superou, compreendeu. A gente também vai trazer quais são as práticas que nos ajudaram a trabalhar essas questões com dinheiro e que a gente colocou no retiro, muitas delas. Né? Muitas dessas práticas profundas e transformadoras a gente colocou lá no retiro dos 9, que até amanhã está no primeiro lote. Até amanhã tá nos valores de primeiro lote. Manda um direct pra gente. Aproveita. Não pague o preço da procrastinação. Porque falando em dinheiro, a procrastinação tem um preço. E não só de dinheiro, né, gente? De tudo. De tempo, de vida, de oportunidade, uma série de coisas. Eu vou abrir para vocês darem uma boa noite aí, Mile, e cumprimentarem a galera e a gente já começa nos assuntos aqui. Que hoje Vamos o tema tem pano para manga, né? Boa noite, pessoal. Para quem está chegando aqui agora, né? Tá me conhecendo, eu sou Michele, trabalho com desenvolvimento e o Eneagrama. E tô junto aí da Karina e do Leandro. Sou tipo 9, né? E tô junto da Karina e do Leandro, fazendo esse movimento. Eu falo, a gente conversa muito, para além do retiro presencial. A gente está criando um movimento, né, de pessoas que têm essa personalidade, têm esses traços em comuns, para que a gente entenda e aprofunde o nosso trabalho. Então, acho que essa questão da falta do dinheiro é um sintoma para muitas pessoas, né? Mas para as pessoas do tipo 9 é um sintoma que, quando está acontecendo, pega muito profundo em coisas da nossa personalidade que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga abrir esses campos de prosperidade na nossa vida. Então, estou super animada para falar desse tema. Boa, amiga. Eu sou Leandro, eu sou o criador aqui da página NA9 Essência, eu sou terapeuta, trabalho com algumas técnicas e esse tema aqui de hoje, para mim, tem muita importância, né? Porque é algo que eu tenho trabalhado muito comigo, principalmente nesses últimos dias. Assim, parece que é o tema que tem mais vindo para mim e é interessante também os pacientes que chegam, né? Tem muito, pelo menos para mim, a maioria está chegando muito com esse tema, então é um tema realmente que vale muito a pena, né? E eu acho que tá todo mundo já cansado, tá todo mundo cansado já de viver na escassez e a gente precisa sair disso, né? Precisa dar uma virada de chave ali, que não é legal mesmo ficar nesse lugar, né? Beleza. Eu sou a Karina Nachar, hoje eu sou a host dessa live, a gente está revezando entre nós três. Trabalho com desenvolvimento humano, constelação, eneagrama, e vou trazer também hoje
essa consciência e tudo que a gente puder trazer para auxiliar, para que essa live já seja um processo de transformação e para que quem sentiu o chamado aprofunde isso com a gente lá no retiro. Tá bom? Então vamos começar. Eu falei no começo da live o seguinte, né? Como eu falei logo na abertura da live, algumas pessoas podem não ter ouvido. Por que será que o tipo 9, o centro da tríade física, o realizador, o que tem capacidade, o dono do corpo, digamos assim, né? Por que que o tipo 9, que realiza e executa, não consegue, muitas vezes, ter os recursos para fazer o que ele deseja? Parece que está sempre cobrindo um santo, descobrindo o outro, né? O cobertor parece que está sempre curto. Então, por que que isso acontece? Visto a nossa capacidade de realização. Porque o 9, existe uma paixão da preguiça, do desengajamento, mas isso é para quando são coisas para nós, né? No mais, nós somos muito realizadores. No mercado de trabalho, pessoas muito responsáveis, pessoas que estão aí executando e realizando. Por que que então falta recurso? Eu quero começar dando a introdução dessa live falando um pouquinho sobre o dinheiro. Quero convidar vocês a acompanhar o raciocínio aqui comigo para que a gente construa uma base, para que depois a gente explore essa base e traga os assuntos e os pontos do 9 que mais pegam nessa questão, tá? Então, o que é o dinheiro? Já parou para pensar nisso? O que é o dinheiro? E aqui eu estou falando o que é. Não o que você acha do dinheiro. Porque quando a gente faz essa pergunta, o que é o dinheiro? Muitas pessoas podem trazer ali na mente. Ah, o dinheiro é problema. O dinheiro é a solução. O dinheiro é o vilão. O dinheiro é ruim. O dinheiro não traz felicidade. E quem está ao vivo aqui com a gente, se quiser colocar aqui no chat, nos comentários da live, o que vem para você quando eu te faço essa pergunta? O que é o dinheiro? Né? Fica à vontade para a gente poder pegar os comentários de vocês e enriquecer aqui e trazer algo pessoal, de repente, para quem está aqui assistindo a gente ao vivo. O que é o dinheiro? Gente, o dinheiro, ele é um movimento, a energia em movimento. O dinheiro, ele é um intermediário entre as trocas. Tá? Estou dando uma das definições aqui para que a gente comece essa linha de raciocínio. Pensa no dinheiro como um intermediário entre as trocas na vida adulta. Tá? Então, como que o dinheiro chega na sua mão? Como que o dinheiro chega para você? Você tem uma habilidade, você tem uma capacidade, você estudou e você oferece isso. Você coloca isso a serviço do mundo. E aí, a outra pessoa que não tem essa capacidade vai lá e te entrega o dinheiro. Isso já acontecia há muito tempo atrás, né? Lá na época do agrícola, na época dos feudos. Isso já acontecia, mas sem o intermediário do dinheiro, que era um escambo. E aí, do escambo evoluiu para o dinheiro. Não vou entrar em contextos sociais nem políticos aqui. Por que surgiu o dinheiro? Fica com essa informação que é assim, né? As trocas no passado evoluíram para as trocas intermediadas por dinheiro. Então, se eu sou formada em odontologia, por exemplo, e consigo cuidar da saúde bucal de alguém, eu consigo oferecer esse serviço e a pessoa vai lá e me entrega o dinheiro dela em troca do meu trabalho. E aí essa pessoa, né, me dá o dinheiro e eu, que trabalho com odontologia, por exemplo, pego esse dinheiro e vou num restaurante. E vou num restaurante de uma culinária árabe, italiana, um prato que eu quero comer e eu não tenho capacidade de fazer. E eu entrego o meu dinheiro para esta instituição, esta empresa que, através do seu serviço, propicia que eu tenha essa experiência, que eu atenda esse desejo. Então, percebe que o dinheiro é um movimento, é o que simboliza o movimento da troca hoje em dia. E aí, eu quero te fazer uma pergunta aqui super importante. Se faz sentido para vocês, se vocês concordam comigo que o dinheiro é um movimento da troca, coloca aqui também algum emoji, coloca aqui algum sinal de que está fazendo sentido, de que vocês estão pegando a linha de raciocínio, porque ela é importante para vocês entenderem todos os movimentos, né? Então, você que agora entendeu que o dinheiro é um movimento de troca, na vida adulta, funciona assim. Eu ofereço algo para alguém me dá algo em troca, e aí eu ofereço esse dinheiro para lá e para cá.
Só que tem uma grande questão na nossa vida, que às vezes a gente não percebe, a maior parte de nós não consegue perceber, é que a gente é adulto, a gente tem idade adulta, mas a gente ainda está numa postura infantil. A gente ainda tem uma postura infantil e muitas vezes uma postura infantil inconsciente. Eu tô falando no geral, tá? Uma postura infantil inconsciente. Porque eu tenho dores que eu tive na minha infância, na minha gestação, na minha adolescência, dores dos meus ancestrais, dores que vieram vindo, e que ainda eu tomo as minhas decisões com essas dores à frente. Então, a minha criança ainda está à frente das minhas decisões. E criança, como que criança lida com dinheiro? Né? Como que a criança trabalha com dinheiro? Vou falar para vocês aqui, minha filha de 8 anos. Minha filha de 8 anos, ela tem uma mesada. Na verdade, é uma semanada. Todo domingo ela ganha R$5. E aí, ela tem 2 obrigações para ganhar esses R$5. Colocar a roupa no cesto, a roupa suja, e manter os brinquedos arrumados. Belezinha. Todo domingo ela me cobra os R$5. E às vezes ela me cobra na segunda. E aí, quando ela cobra na segunda, ela ainda fala, te dei um dia de prazo, hein, mãe? Ela põe a roupa no cesto, os brinquedos é malemar, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas os R$5 dela ela quer. E aí, outro dia, eu falei pra ela o seguinte, falei, filha, você coloca a sua roupa no cesto quando você chega da escola, vai tomar banho, por que você não guarda o seu sapato? Por que você deixa o sapato jogado lá na entrada? Um pé pra cá, outro pé pra lá, por que você já não faz o serviço completo? E aí ela falou, ah, não, mãe. Falei, eu acho que isso aí vai entrar no merecimento da tua mesada. Ela, não, pelo amor de Deus, não, 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 não. E quantas vezes na nossa vida a gente tá nessa postura? A gente quer receber o dinheiro, mas a gente quer receber fazendo o mínimo. A gente quer receber com aquilo que a gente já está sabendo fazer. A gente quer receber na nossa zona de conforto. A gente quer receber com o mínimo possível de comprometimento. E aqui eu chego num ponto do 9. Né? Até aqui eu estava falando que é um geral, gente. Todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem a sua criança ferida. O trabalho da cura da nossa criança, ele é geral, para todos os tipos, para todas as pessoas. A gente precisa tirar essas dores da frente, integrar essas dores para a gente vir para a postura adulta. Mas como que isso funciona no tipo 9, comparado com esse exemplo da minha filha? O tipo 9 tem uma tendência a não se comprometer com o máximo de si. A não entregar o máximo que ele pode. A se comprometer com o mínimo. Eu, durante 16 anos que eu trabalhei no corporativo, eu me comprometi com o mínimo. E olha só qual era o meu mínimo, né? Meu mínimo era, não faltei, acho que faltei 3 vezes, entrava no horário, tocava projeto, gestão de 300 pessoas, bater meta, a melhor de vendas, ganhar viagem. Então, quando eu falo que o 9 se compromete com o mínimo, não pense que o mínimo do 9 é pouco. Mas é o mínimo perto da capacidade que ele tem para entregar. E muitas vezes isso está virado para a direção errada. Né? É o que a gente costuma chamar de ação certa. Então, muitas vezes, o meu mínimo. Né? Então, é difícil encarar isso, né, gente? É difícil, eu sei, porque é difícil para nós também. Porque nós também somos tipo 9. E a gente sabe que dói quando a gente fala isso. A gente sabe que é pesado, mas assim, para a gente resolver uma coisa, a gente precisa olhar para ela. Olhar para ela e pensar o seguinte, cara, aonde na minha vida eu estou me comprometendo com o mínimo que eu posso fazer? Ô, Ká, eu posso dar um exemplo pessoal? E aí, claro, depois bora a gente lá. abre para o Leandro falar um pouquinho também da história dele. No meu caso, eu também trabalhava, né? Quando eu saí, eu sou formada em engenharia química, e quando eu estava buscando trabalho, eu via que as empresas buscavam, né? Muitas empresas que buscavam pessoas para trabalhar como trainee, buscavam um nível de comprometimento muito alto. E eu falava assim, gente, mas eu fiz engenharia, eu deixei de fazer medicina
porque medicina era uma profissão que eu teria que estudar muito e trabalhar muito, e eu não queria uma coisa que eu teria que dedicar minha vida inteira àquilo. Então eu escolhi a engenharia, porque eu falei, engenharia eu vou arrumar um emprego que eu trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde, e tiro meu dinheiro e tenho o final de semana de folga. E aí, quando eu me formei e fui buscar o meu trabalho, a maioria das empresas tinha uma cultura, a gente chamava da cultura 3G, da Ambev, daquelas empresas que era faca na caveira, ia bater meta, e então tinha uma exigência muito maior do que simplesmente trabalhar de 8 a 6. E aí eu falava, gente, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso, né? Eu não sou essa pessoa workaholic. Inclusive, já fui negada de entrevistas de emprego, porque não queria, não tinha esse perfil. E entrei numa empresa em que era mais rigorosa com horários, e eu entregava muito de 9 a 6. E é o que você falou, assim, eu acho que às vezes fica meio enviesado quando a gente fala de se comprometer com o mínimo, mas agora eu entendi o que você falou. É tipo assim, eu entrego muito, mas até um limite, né? E isso acontece quando a gente está colocando a nossa energia em algo que não está alinhado com a gente. E aí, quando eu saí da empresa, que eu me tornei, né? Passei um tempo estudando Enneagrama para depois começar a trabalhar, e eu comecei a perceber que eu dedicava 7 dias da semana, 24 horas por dia, ao meu trabalho, ao meu estudo, à minha transformação, a ponto de quase ter burnout, né? E tive alguns princípios de burnout quando eu estava trabalhando naquilo que eu amava, naquilo que eu era apaixonada, né? Então, assim, eu acho que existe uma coisa de se comprometer com o mínimo versus também se comprometer excessivamente com algumas coisas. Mas para mim o ponto da questão não é nem a parte do comprometimento, porque o comprometimento a gente tem independente do que a gente está fazendo, mas é o receber em troca do nosso comprometimento, né? É a sensação de que para receber mais eu vou ter que me comprometer ainda mais do que o que eu já faço, né? Que parece muito. Não, perfeito. Esse exemplo, Mi, ele traz esse viés que muitas vezes tem na decisão do 9. E não tem problema nenhum a gente querer ter final de semana, né? Eu vi ali... Eu também quero ter o final de semana e não tem problema nenhum, se faz parte do teu modelo. É saudável ter, a gente ter os equilíbrios e ter, né? Se não for o final de semana, que seja uma segunda e terça, porque tem modelos de negócio que vão trazer você para o descanso, de repente, para um dia da semana e um dia no final de semana e tá tudo certo. É saudável ter o seu descanso. Isso, né? Não é sobre isso. É sobre exatamente esse ponto que você trouxe, que eu vou abrir para o Lê também trazer os exemplos dele. De eu, por exemplo, estar no corporativo, eu estar num cargo de média gerência, conscientemente eu acho que eu quero ser promovida. Eu quero ganhar mais, né? Eu quero ganhar mais, porque o que é uma promoção? Eu vou ganhar mais, vou ter mais status, vou ter mais poder. Conscientemente, eu até acho que eu quero aquilo. Mas a hora que chega uma apresentação importante para fazer para a diretoria, deixa o fulano. A hora que chega para tomar a frente da liderança de um projeto que vai exigir que você se reinvente, que você saia da sua zona de conforto, né? E assim, sair da zona de conforto para cada um de nós é diferente. Pode estar relacionado a horário, pode estar relacionado a se relacionar com outras pessoas e demandar mais energia no contato pessoal. Aí você olha para aquilo e fala, não, deixa o ciclano. Aí o tipo 9 vai lá e apoia esse projeto, faz tudo, fica lá, né? Mas não leva o nome. Quer dizer, conscientemente eu acho que eu quero ser promovida, eu acho que eu quero receber mais dinheiro. Só que inconscientemente eu não faço os movimentos que eu preciso fazer. Porque eu estou comprometida com o mínimo. Mas esse mínimo também é falso, né? É o mínimo que a gente acha que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer muito mais. Lê, fala um pouquinho aí da tua experiência com essa história, com o que você quiser falar aí sobre o tema. Sim. Acho interessante porque, como você falou da criança, né, eu vejo que tem muito a ver, esse mínimo, eu acho que tem muito a ver, sim. O mínimo, muitas vezes, é muito, mas é o técnico, né? É o operacional. Quando é para assumir uma responsabilidade maior, esse é um ponto que eu vejo que é muito forte, né? Até estava falando lá, que eu fiz um post já dos amistosos, né? Que o tipo 9 quer ser muito amigo, quer ser muito... E tem a ver até com o jogo amistoso, né? De futebol, assim, né? Eu jogo, se é amistoso eu jogo. Agora, opa, tá valendo, eu tenho que ter responsabilidade, né? A gente dá uma travada, né? E muitas vezes a gente não ganha mais por conta disso. Não é porque a gente não faz tanto, mas a responsabilidade, né? Como você está falando, apresentar o projeto, né? Estar em evidência e falar assim, esse negócio eu que fiz. Aí a gente pega.
né? E muitas vezes a gente deixa passar porque a gente não quer trazer a responsabilidade pra gente, né? Sim. Então, Assinar, né? Assinar o projeto, né, Léo? Esse projeto aqui tem meu nome. Nem a gente está assinando esse retiro, né? A gente está falando assim, ó. Esse retiro dos 9 tem o nosso nome, tá? Que tá assinado. Tem gente que vai super conectar, tem gente que vai falar nada a ver, mas a gente está pagando preço. A gente está assumindo essa responsabilidade. A gente está se comprometendo com o máximo. Cada pessoa que adquire o retiro, cada pessoa que entra para esse campo, que vai compondo essa egrégora, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade na nossa entrega. Aumenta ainda mais aquilo que a gente quer trazer, né? exatamente. Eu vejo uma... Pode falar, Lê. Pode falar, se for Que eu rapidinho, vejo pode uma falar. contradição quando a gente fala de responsabilidade, né? Eu acho que a gente coloca um peso maior na responsabilidade que a gente acha que é. Essa é a grande verdade, né? Assim como o mínimo. Eu acho que talvez a gente está falando algo aqui que tem uma verdade mais oculta que eu convido até você, eu leio eu, porque não existe mínimo com 9. Quando a gente entra para o negócio, por mais que a gente tenha dificuldade de entrar, de começar o movimento, a gente quer se comprometer com o máximo que a gente puder a cada momento. E nós somos, via de regra, extremamente responsáveis. Só que a gente coloca um peso muito maior na responsabilidade, como se a gente tivesse uma obrigação de entregar algo muito grande, mas não se coloca o mesmo peso, vamos dizer assim, em receber os benefícios daquela responsabilidade que a gente assume. Então, a Marcela colocou aqui alguma coisa de estar alinhado com seus valores. Às vezes, mesmo quando é um trabalho alinhado com os nossos valores, o peso que a gente coloca na responsabilidade da entrega de algo excepcional, às vezes é maior do que eu mereço ganhar um dinheiro muito bom pelo que eu estou entregando, né? Então, eu acho que o comprometimento, a responsabilidade, são coisas que a gente tem uma sensação de talvez que a gente deveria ter mais, ou que a gente poderia mais, e talvez a gente até pode, mas eu acho que a distorção não está aí. Às vezes o mínimo ou a responsabilidade já tem excesso na nossa percepção como tipo instintivo. Mas né? O que você acha, Lê? Você concorda? Porque eu estou trazendo polêmica aqui, né? O que eu vejo é que a gente pega o peso, a carga, não a responsabilidade. A gente faz um monte, e daí é o que a Carinha falou, daí o outro assina, né? O assinar é a responsabilidade, né? E daí a gente fica, o cara só assinou e ganha muito mais que eu. Porque o que a assinatura tem peso. Porque você pôr o seu lado meta tem peso. Né? Então, assim, o que a gente falou faz super sentido. Como eu falei, qual era o meu mínimo no corporativo? Meu mínimo era tudo. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia apoiar as pessoas, transformação, venda, indicador, tudo. Então, só que é o mínimo, não focado em mim. E aí, quando acontece isso, não tem nenhum foco na evidência, não tem nenhum foco na promoção, não tem nenhum foco no assinar um projeto. Para o 9 é muito gostoso participar de um projeto, mas e assinar lá e colocar, assumir essa responsabilidade que o Leandro falou? E se der certo? E se não der tão certo? E se eu tiver que sacrificar os meus finais de semana para fazer aquilo acontecer? E se eu tiver que mudar meus planos? Aí já vai dando um sono, né, gente? Vamos lá, aí se começa a aparecer que eu vou ter que empregar muita energia, que pode ser que eu tenha que me desgastar, que pode ser que eu tenha que lidar com muitos conflitos, que eu tenha que me posicionar muito. Isso já faz com que o 9 perca o tesão daquele projeto, perca a vontade de fazer aquilo. Dá sono mesmo, de verdade. Literalmente dá sono. Baixa um voodoo, um negócio que você tem que dar uma deitadinha. Né? Por quê? Porque só a ideia de que você vai ter que entregar o seu máximo e você nem sabe quanto que é isso. Pode ser que você tenha que sacrificar muitas coisas. Porque o seu mínimo, aquilo que está na zona de conforto, aquilo que a Mi falou, das 9 às 6 eu entrego. Das 9 às 6 eu faço tudo. Mas e se eu assumir uma posição? E se você fosse promovida lá? Como que ia ser? E se você assumisse mais pessoas na tua gestão? Eu lembro que uma vez eu recebi um convite de um executivo para liderar 1000 pessoas. E foi justamente nesse convite que eu estava em processo de transição de carreira, que me caíram muitas fichas.
E ele falou pra mim, falou, Karina, eu confio muito no meu trabalho. Você é excelente. Tô com você, bem aqui, ó, tá aqui os salários, benefícios, a ajuda. Cara, muito bom. Ele falou, mas você sabe que você tem que mudar, né? Aí eu falei, eu sei. E no fundo, o que me bateu foi assim, eu preciso parar de receber ordens. Eu preciso ativar a minha bússola interna. Porque na gestão de 1.000 pessoas, que é esse convite que eu tive, eu não posso mais esperar. Eu já vou estar numa posição diferenciada, onde eu já tenho que arcar com as minhas decisões, com as minhas responsabilidades. Onde uma palavra minha influencia ali um mar de gente. E foi isso que ele quis dizer. Você sabe o que vai precisar mudar. E eu já vou pegar esse gancho para entrar em um dos outros pontos do 9, para a gente falar sobre isso. Eu vou passar a palavra para vocês falarem. Vou só jogar a bomba e já vou deixar vocês falarem sobre isso. E aí, né, gente, eu falei da postura, antes de falar desse segundo ponto, eu falei da postura adulta e da postura infantil. Como, Karina, tá, você falou isso aí, tá, mas como que eu saio da postura infantil? Se eu me perceber numa postura de criança, e como que eu vou perceber isso? Se você chega numa empresa e o seu único interesse é saber quanto você vai ganhar, quanto você vai receber, se você só trabalha por dinheiro, você está na postura infantil. E não estou querendo dizer que você tem que fazer o que você gosta, nada disso. Estou dizendo que o seu trabalho está conectado com o servir. Se a primeira coisa que você quer saber é quanto você vai ganhar, como você vai ganhar, antes de saber o que você pode entregar ali, para receber a troca, lembra que o dinheiro é troca? Provavelmente você está na postura infantil. Como que eu saio disso? Convido você a vir para o retiro. Porque amanhã de sábado, gente, vai ser só para tirar vocês desse lugar. Nós vamos tirar no carinho e no empurrãozinho, se precisar. A gente vai trabalhar a criança, a cura da criança de forma sistêmica, a cura da criança no ponto 3. Gente, a gente tem os 9, tem uma criança no 3 que é tão valorosa, que tem uma bússola interna maravilhosa, que sabe quem é, que sabe o que pode entregar. Então, a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar questões, apesar do retiro ser focado na questão da personalidade, não tem como a gente não trabalhar questões de lealdades familiares, de questões de pai e mãe. Então, amanhã de sábado, a gente vai trabalhar ponto 3, a gente vai trabalhar a cura da tua criança, para você sair desse lugar que você não consegue se posicionar, que você não consegue assinar o projeto, que você não consegue fazer a apresentação, que você está sempre ali no coadjuvante, sempre no marginal das coisas, tá? E o segundo ponto que eu quero emendar lá com a minha fala, né, de quando eu recebi a proposta, e eu recebi essa dica assim, ó, você sabe que você vai ter que mudar, se você aceitar, é que eu ia ter que acionar e confiar na minha bússola interna. O 9 tem uma dificuldade de confiar nas suas decisões. Às vezes ele olha por um caminho e fala, acho que é isso aqui. Acho que eu tenho que fazer isso. Acho que eu tenho que investir acho que eu tenho que fazer esse curso. Acho que eu tenho que fazer no meu trabalho, acho que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que ir nessa reunião, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que fazer. Aí ele não confia muito na bússola interna dele, porque ele tem uma baixa autoestima. Aqui, gente, é só tiro, porrada e bomba hoje nessa live, né? Porque tem uma baixa autoestima. Tem uma baixa autoestima. Aí, sabe o que acontece? Ele fica gastando o dinheiro dele, ele fica entregando o dinheiro dele para pessoas nas quais ele admira, as quais ele confia para dizer para ele qual é o caminho. Não estou falando aqui da gente fazer uma mentoria, um treinamento que vai agregar. Não, estou falando aqui daquele momento que você está perdido, que você está fazendo, que você está para confirmar aquilo que você já sabe. Aí vem alguém de fora, pode ser o teu marido, pode ser a tua mulher, pode ser... O 9 vai buscar fora aquilo que ele quer de confirmação da decisão dele. Então, ele tem uma baixa autoestima nas suas decisões. O que vocês acham? O que vocês acham aí, Mi? Lê.
Quem quer começar? Eu acho que tem dois pontos dessa questão da dificuldade de tomar decisão que vale a pena a gente observar, né? Eu acho que o primeiro ponto é quando o 9, a gente está num estado muito narcotizado, muito desconectado da bússola interna, e a gente perde a capacidade de tomar a decisão, de conectar com a nossa bússola interna. Então é como se a gente passasse uma vida inteira apenas fazendo aquilo que os outros decidem por nós, né? Então, isso que você está falando da dependência de uma autoridade externa me falar o que eu devo ou não devo fazer, o que eu tenho ou não tenho competência de fazer. Então, esse é um ponto que pega muito da baixa autoestima, de não confiar na própria capacidade de tomar decisões. E aí tem um outro ponto que vem num momento quando a gente já recuperou nossa conexão com o corpo, a gente já entende o que a gente quer, a gente até falou disso aqui na questão da decisão, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente precisa fazer para conquistar o que a gente quer, mas aquilo vai demandar conflito, aquilo vai demandar exposição, aquilo vai fazer com que a gente seja visto e com que a gente clame aquilo que é nosso, né? Que a gente clame o nosso direito e merecimento por aquilo que a gente entrega. E isso é aterrorizante, é assustador. Não é assim, ai, tenho medo, não. É algo que toca num lugar muito profundo, de uma dor muito profunda, de ser vista, né? De colocar todo o nosso potencial. Então, muitas vezes, eu falo, né, por mim mesma, estando nesse caminho, tendo aberto aquilo que é o meu chamado, ainda assim há uma dificuldade de posicionar de forma a me colocar em destaque e a receber aquilo que eu sei que eu mereço pelo meu trabalho. Então, são dois momentos, né? É o momento de tomar a decisão e é o momento de sustentar a atitude necessária para que a minha decisão, alinhada com a minha bússola, gere os resultados que eu mereço e preciso para a minha vida. Né? Eu acho que são dois pontos distintos que a gente vai trabalhar os dois no retiro. Porque no primeiro dia, como a Karina falou, a gente vai trabalhar os pontos que impedem, que gera desconexão, que faz todo esse processo da gente não estar alinhado com a nossa decisão. E no segundo dia, no domingo, tudo que a gente vai fazer é voltado para o 9 recuperar a vitalidade e a energia para colocar em prática os projetos que vão fazer com que ele recupere essa energia. Né? Então, o segundo dia do retiro vai ser voltado para ok, agora que você já tirou os bloqueios do caminho, agora que você conectou com a sua bússola interna, como é que você sustenta isso para receber de volta tudo aquilo que você merece pelo que você está entregando para o mundo? Perfeitamente, perfeito. Bom. Fala aí, Lê, como que é para você, o que você traz aí, né, da tua percepção, da tua vida, do teu trabalho, com relação a isso que a gente falou agora? Poxa, por que eu tenho dificuldades em tomar decisão? Por que às vezes o dinheiro escorre das minhas mãos e eu gasto com autoridades externas para me falarem o que eu tenho que fazer? E muitas vezes a mensagem vem e bate direitinho com aquilo que eu já tinha pensado, mas como veio do externo, eu valido. Como que é essa baixa autoestima, essa sensação de menos-valia que acompanha o 9, né? Na maior parte aí da sua vida? Como que você trabalha com isso? Eu acho que às vezes até com validação externa a gente não vai, às vezes, né? Esse é o problema que a gente tem. Mas o ponto que você está falando aqui da baixa autoestima e da menos-valia, para mim é o ponto central. Né? A gente tem que lembrar que a fixação mental do 9 é menos-valia. Então, é o desafio que a gente tem que lidar todos os dias. Todo dia acordar e lembrar assim, opa, eu tenho valor. Porque a menos-valia vai vir praticamente todo dia. Então, todo dia eu vou ter que vir lá e falar assim, opa, tá mentindo. E junto com tudo que a gente está falando, muitas vezes a gente coloca muita carga, a gente trabalha demais, mas porque a gente acha que não tem tanto valor assim. Então, entra aquilo que a gente falou, a gente pega muito peso, mas não a responsabilidade, né? Não, porque eu não tenho, né? Minha assinatura não tem valor, eu vou trabalhar pra caramba, mas valor eu não tenho. Então, eu tô aqui, lutando um monte para quem sabe um dia ser recompensado, né? Acho que isso pega muito pra gente. A gente não recebe tanto porque a gente sempre acha que tem que ir colocando mais e mais e nunca tá suficiente pra gente receber em troca, né? Então, acho que esse é o ponto que mais pega na gente. Eu sempre, né, se eu olhar na minha vida, sempre foi assim.
Meu TCC eu fiz, era quase uma dissertação de mestrado. Meu mestrado eu fiz um negócio ali absurdo. E assim, você tá lá trabalhando, fazendo um monte, qual que é? O que você recebe, né? Quando eu era professor, eu fazia um monte de coisa, muito mais do que precisava. Daí eu entrei em burnout, não sei como que fala direito. Então, assim, a gente sempre tá fazendo muito e no fim a gente acha que não vale. Eu acho que o ponto que mais pega pra gente é a gente começar a aceitar isso e começar também a falar, né? Eu acho que o valor está em começar a garantir para as pessoas, né? Essa responsabilidade vem muito de falar assim, ó, você vai ter transformação, né? Igual a gente está falando aqui no Retiro, você vai ter transformação. E tem muito nobre, muito, né? Eu lido muito com esse pessoal, até quem não é nobre, né? E fala, não, eu não posso prometer nada, né? Não posso prometer. Quem disse? Ué. E daí, gente, né, essa falta de prometer é uma sensação de também assim, opa, não posso garantir. E as pessoas querem garantia, né? Isso é um ponto importante. Sim. As pessoas pagam por isso, elas pagam de certa forma por uma garantia. E como a gente não garante nada, as pessoas estão assim, Mas sabe o que eu vejo também, Lei? Às vezes a negação inconsciente de não, será que realmente vai funcionar? É um mecanismo, às vezes, de cara, se eu for, eu vou precisar fazer os movimentos que eu preciso para dar resultado. Então, eu acho que às vezes o dizer não, que é aquilo que eu falei da decisão interna. A pessoa sabe, no fundo ela sabe que se ela for nesse retiro, vai mexer com coisas profundas, vai despertar nela um movimento interno e ela vai ter que fazer as mudanças na vida dela que ela já sabe que precisa fazer faz tempo. Então, muitas vezes, o não que ela fala para uma oportunidade como o retiro, por exemplo, vem desse lugar de... eu sei que se eu me comprometer aqui, eu vou ter que me comprometer na minha vida depois. E eu ainda não estou pronta para largar a postura infantil. Então, é claro, a gente precisa respeitar as pessoas que estão nesse momento, mas às vezes a gente vai precisar, e é por isso que a gente está fazendo essa live, de trazer essa consciência de que se você não tiver disposto ou disposta a investir em você, a pagar o preço para ser quem você nunca vai sair desse lugar. E eu sei que eu, o Lê e a Ká, a gente já passou por uma fase... Abaixa um pouquinho, se vocês puderem colocar no mudo o microfone de vocês para ver se ajuda. Eu sei que eu, a Karina e o Lê, a gente já investiu muito na nossa capacitação profissional. A gente fez inúmeros retiros, né? A gente ainda tem todo esse compromisso de nos capacitar profundamente. E agora a gente está se colocando nesse lugar... de dar em troca tudo aquilo que a gente recebeu e de receber das pessoas que vão receber esse processo. E muitas pessoas do tipo 9 que ainda estão no caminho, né, que estão começando, ainda não se atinaram para o fato de que para elas promoverem a transformação, elas vão ter que investir em si. Então, quantas pessoas ainda não disseram sim para elas, para participar desse retiro, porque elas estão comprometidas com vários outros compromissos financeiros, que é para ajudar a família, que é para sustentar algo que não é tão importante para ela, que é dívida de decisões que ela tomou no passado, que não foram as melhores decisões para ela. Então tem um ponto que a gente ainda não falou aqui, que é do quanto que às vezes as nossas decisões de gasto financeiro, eles são baseados num gasto para pertencer, num gasto porque eu tive dificuldade de falar não para aquela pessoa que me pediu ajuda, para aquela pessoa que estava vendendo um negócio, eu comprei quase que por dó da pessoa, para ajudar. E aí vai fazendo essas decisões financeiras com base no pertencimento, né? Às vezes até investe em cursos de autoconhecimento, mas não para aplicar na sua própria vida, para estar lá com aquelas pessoas. Porque aquele grupo é o meu grupo especial, porque eu me sinto pertencente, eu me sinto parte. Então, às vezes a gente gasta para além do que a gente tem, com processos que não vão fazer as transformações que a gente precisa quando a gente volta para casa. E o que a gente está trazendo nesse retiro de diferencial, exatamente por conhecer a necessidade dos 9, é dar um suporte individualizado para as pessoas para que elas consigam levar as transformações desse retiro para casa. E isso está começando desde o processo de venda, porque a gente está conversando com as pessoas, a gente está conhecendo as pessoas que estão interessadas em ir no retiro, a gente está entendendo quais são os medos, os receios dessas pessoas, por que elas estão com dificuldade de fazer esse sim, para que a gente possa garantir que elas vão sentir o suporte, que vocês vão sentir o suporte que vocês precisam,
para estar no lugar que vai ajudar vocês a fazer essa transformação, né? Mas no fundo é uma decisão que vai de cada pessoa. Porque instintivamente ela sabe que ela vai precisar se comprometer não só com o dinheiro do retiro, não só com os dias no retiro, mas com todas as transformações que ela vai precisar fazer na vida dela e que vão gerar esse movimento de ganhar mais dinheiro, né? Porque como a Karina falou, se eu assumo a minha responsabilidade, se eu assumo o meu brilho, se eu faço aquilo que é o meu papel no mundo, o dinheiro vai vir e eu vou precisar estar pronta para lidar com isso. Perfeito. Eu vou precisar estar pronta para subir, digamos, para lidar com essa questão do pertencimento, né, Mi? Muitas vezes está ligada até com o pertencimento. Ah, ó, gente, vocês puderem pôr no mute. Muitas vezes está ligado até com pertencimento à própria família de origem, está ligado a pertencimento o 9. Tem uma questão de pertencimento, já que você falou assim, em relação a dinheiro, é que ele não quer parecer mais do que ninguém. Ele não quer se destacar. Eu não quero parecer que eu sou mais. Eu não quero parecer vaidosa. Eu não quero parecer que eu me acho. E quando a gente tem muito problema com a nossa flecha 3, quando a gente tem muito problema com o nosso emocional, com as curas emocionais que a gente precisa fazer e que a gente vai fazer grandemente nesse retiro, vai curar dor, mágoa, raiva, vai rasgar o negócio, mas com carinho, vai ter tempo para integrar, vai ter suporte individual e vai ter tudo, gente. Mas quando a gente está com tanta dor emocional, a gente olha para as pessoas que fazem isso e dá um ranço. Ai, que pessoa parecida. Ai, que pessoa Ai, só fala disso. Só fala do que ela está entregando. Só fala dela. Ai, que pessoa parecida, quer se mostrar, quer ser mais que os outros. E se você que é 9 tem esse ranço, eu já tive, é porque tem muitas dores emocionais que ainda não foram curadas, que ainda não foram vistas. Porque nós temos dentro de nós uma capacidade emocional e uma capacidade gloriosa de entregar. O 9 é uma grandeza que ele pode ter. Ele não precisa carregar o piano, como disse o Lê, né? Eu faço. Ele pode ser o dono da transportadora. E quando ele for o dono da transportadora, aquela transportadora vai mudar os valores do transporte. Porque no 9... o amor e o poder conseguem conviver juntos. Porque esse movimento que o 9 tem de considerar as outras pessoas, de pensar no todo, de estar ali. Imagina isso junto com a potência de assinar o nome, de pôr a cara, de ir para cima e receber em troca o dinheiro que é válido. Parar de deixar escoar pelos dedos deles, né? Parar de deixar escoar pelas mãos o dinheiro com gasto desnecessário, como a Michelle falou. Eu gasto para pertencer, eu gasto porque eu não consegui dizer não. Eu gasto porque eu quero narcotizar com comida, com viagem, com plataforma, com sofá bom. Eu gasto para suprir aquilo que eu não estou buscando. Eu sinto que eu preciso fazer algo por mim. E eu faço todo esse entorno e o meu dinheiro vai indo e eu não gasto com aquilo que realmente faria a grande transformação. Né? E o 9 tem esse potencial, essa grandeza de entender as hierarquias. Então, é uma ilusão que a gente tem, é uma fixação que a gente tem, de que se a gente se destacar, de que se a gente ganhar dinheiro, de que se a gente aparecer, a gente vai estar não vai perder a humildade, não vai ser mais humilde, não vai ser essa pessoa do povo que a gente gosta de ser, essa pessoa próxima, essa pessoa... Né? A gente tem essa ilusão. Claro que dependendo do nível do teu negócio, vai mudar o teu contato pessoal, vai mudar um pouco a forma, a escala, mas a essência, ela continua. E imagina um 9. Não, imagina não, né? A gente tem exemplos de 9 que acessaram essa potência. E mudaram um país. Abraham Lincoln, Nelson Mandela, né? Então, assim, a gente tem exemplos dessas pessoas que foram lá e lutaram por aquilo que elas acreditaram. E pode ser, como eu falei, você não precisa carregar o piano. Você carrega o piano com amor, você carrega o piano bem. E se você for o dono da transportadora? Como vai ser essa transportadora? Qual condição você vai dar para os seus funcionários? Como vai ser o ambiente ali? As pessoas vão ter saúde mental, saúde emocional, trabalhando ali? E essas pessoas, quando vão para casa,
elas conseguem ter saúde emocional com as famílias? Porque muitas vezes a gente sai do trabalho e contamina a nossa casa. Então, olha o poder que tem um 9. Imagina um 9 se você tem ali uma influência em massa. Como você pode transformar a vida das pessoas e receber, como a Michelle falou, e receber o intermediário da troca. Lembra que eu falei lá no começo da live, gente? O dinheiro, ele vai intermediar as trocas. Se eu dou, eu preciso receber. Se eu não recebo, é porque eu não sou tão humilde assim, né? Não é, Mi? Não é, Lê? Então, assim, tem esse ponto aí do 9 ser uma grande potência para estruturar a nova Terra. Eu acho que o 9, ele tem a nova Terra, a nova era. Esse é outro rolê, a gente não vai entrar muito nisso aqui. Mas o 9 tem uma grande potência de trazer o que era ancestral para o momento atual. De transformar as relações onde quer que ele vá. Mas ele precisa estar inteiro, precisa estar consciente, precisa estar em si, em presença. E aí ele vai fazer essa transformação. Imagina aqui, gente, 40 pessoas no Retiro dos 9, imagina 40 noves conscientes do seu poder e do seu amor, infestando aí os lugares onde eles estão, transformando as relações, recebendo por isso, vivendo de forma mais tranquila, atendendo seus sonhos, seus desejos, fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Então, o dinheiro, ele está relacionado a isso, né? Vou falar algumas coisas aqui de pontos que a gente trouxe, que a gente queria trazer, para vocês contarem aí. Ou se vocês tiverem algo que vem aí no coração para falar sobre esse tema, manda bala, gente. Tem uma coisa, Ká, que eu quero trazer sobre a humildade, né? Que você falou. E eu acho que a gente, enquanto 9, a gente tem uma autoimagem de ser muito humilde. Por ser uma pessoa modesta, uma pessoa que está sempre, né, com uma cabeça mais baixa, se misturando com o todo. Mas quando eu fui trabalhando nas sombras da minha personalidade, eu percebi dentro de mim uma tremenda falta de humildade quando eu acreditei que eu precisaria dar conta de tudo sozinha. Quando eu achei que eu não poderia pedir ajuda. Que foi exatamente nessa negação de receber, né? Eu não mereço que outras pessoas se preocupem com os meus problemas. Eu não mereço falar sobre as minhas dores com as pessoas que estão ali para me amar. Então eu percebi que existia, né, essa sombra de uma certa prepotência, que é mascarada por uma falsa humildade, mas que esconde essa dor de não se achar merecedor do amor, do cuidado e da ajuda das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu precisei passar por um momento de dificuldade financeira para receber essa ajuda, e nesse momento foi onde eu ressignifiquei esse lugar de eu tenho valor mesmo quando eu não tenho dinheiro. Eu tenho valor mesmo quando eu não estou entregando dinheiro ou valor para as pessoas. E eu precisei perceber que pedir ajuda, que receber é também uma questão de humildade. E eu me colocar nesse lugar de falsa modesta não é humildade. Na verdade, eu estou sendo egoísta de não colocar os meus talentos e dons a serviço das pessoas. Então, eu estou sendo egoísta em sentar em cima de um conhecimento que me foi dado, em acumular conhecimento, acumular habilidade e não disponibilizar isso para as pessoas. Então, quando eu não faço uma venda, quando eu não entrego aquilo que eu tenho de melhor para o mundo, eu estou sendo egoísta. Eu não estou sendo humilde em passar dificuldade enquanto eu teria condições de exercer o meu trabalho para receber algo em troca. Só que é doloroso a gente quebrar essa autoimagem. É mais fácil manter a ilusão da humildade enquanto a gente não lida com isso e olha para a dor que está por trás disso e muda, né? E alquimiza e transcende essa ideia falsa de que modéstia é igual à humildade e entende que a verdadeira humildade é você ser quem você é, entregar o seu valor para o mundo e receber uma troca justa por isso, né? Porque você assim se torna exemplo para que outras pessoas façam o mesmo. Então você não vai estar tomando o lugar de ninguém quando você brilha. Você vai estar brilhando tanto a ponto de compartilhar o palco para que outras pessoas brilhem e ganhem tanto quanto você, né? E eu percebo que essa é uma característica que desperta nos 9 quando eles
ganham essa consciência. Porque a capacidade do compartilhar, do servir, do amor, permanece quando a gente entra nesse espaço do brilho. Então, a gente continua levando as pessoas também para esse lugar. Excelente, é isso mesmo. Durante o Sim, eu retiro de vejo. crenças que eu fiz, veio muito essa percepção. Espera aí que eu acho que deu um eco aqui. Me veio muito essa percepção do quanto a gente acha que é grande, acha que dá conta, se coloca nesse lugar de não precisa, não vou dar trabalho, não quero. Exatamente o que você falou, Mi. Não vou dar trabalho, deixa pra lá, deixa que eu faço, deixa. E aí a gente se ocupa tanto, tanto, que não tem nem tempo da gente fazer algo pra gente crescer e pra ganhar mais dinheiro. Né? Então a gente se ocupa tanto com isso, não precisa, deixa que eu faço, eu não vou dar trabalho, eu não quero falar sobre as minhas emoções, eu não preciso de ajuda, e eu não tenho tempo para fazer aquilo que faria com que eu ganhasse mais dinheiro, que faria com que eu saísse das dívidas que muitas vezes os 9, de tanta discrepância que tem, e inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Dessa discrepância, dessa autoimagem, dessa distorção da autoimagem entre humildade e arrogância, muitos 9 chegam ao ponto das dívidas, de muitas dívidas, por quê? Porque não consegue perceber que tem uma dificuldade em receber. Porque quando eu me fecho em receber o apoio, a ajuda, o carinho, eu me fecho a receber geral, eu me fecho a receber o dinheiro, tudo é energia. O dinheiro é uma energia da vida. Então, se eu não quero receber o apoio, se eu acho que eu posso dar conta, se eu acho que eu posso salvar meus pais, resolver os problemas da minha família, resolver o problema do meu parceiro, da minha namorada, do que sei lá o quê, e eu não preciso de nada de ninguém, eu entro nesse lugar de não conseguir receber. E esse lugar pega um pouco, né, Lê? Você dividiu com a gente uma experiência tua que eu acho que é bacana a gente trazer aqui, dentro do que você quiser falar, que é esse lugar de imagina, eu cuido de você, não precisa me pagar, não. Essa dificuldade de cobrar um valor justo pelo trabalho, né? Que você contou lá no começo da tua atuação. Como que é isso para você, Lea? Cobrar as pessoas, cobrar um valor justo pela transformação, pelo processo que você entrega? Ainda eu vejo que isso é até um desafio para mim até hoje, né? Minhas sessões eu vejo, né? Eu coloco um monte de coisa, né? Quando a pessoa pergunta para mim o valor, elas geralmente até assustam. Ué, é tudo isso por esse valor, né? Então, assim, eu vejo que até hoje é difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, eu estou avançando. E esse é um ponto que, muitas vezes, os novos pegam, né? Eu atendo muito terapeuta, muitas pessoas que querem fazer essa transição de carreira, inclusive, e volta nessa parte da responsabilidade, né? Eu escolhi trabalhar só como terapeuta. Então, assim, minha renda vem disso. Então, eu tenho responsabilidade, eu tenho que fazer isso acontecer, né? E assim, para mim não é tão difícil, assim, essa coisa de falar assim, ó, eu acredito no meu trabalho, eu acredito que eu vou trazer transformação para a pessoa. Mas muitos 9 têm essa dificuldade, né? Quando vai fazer transição de carreira e querer fazer alguma coisa autônoma, faz sempre ali, só para ajudar mesmo. Ah, não, é de graça e tal. É uma dificuldade enorme, né? De ir lá e cobrar, né? Eu digo assim, opa, eu ainda não cobro o valor, o que vale, mas pelo menos eu estou no caminho. Eu vejo que isso é muito importante, né? Muitas vezes o 9 também quer já estar lá em cima, né? Eu falo, o 3, né? Eu vou fazer a flecha 3 também envolve o quê? O 3 ele só faz escadinha, né? Ó, faz um ponto primeiro, depois faz outro, faz outro. Eu vejo que esse é um ponto importante, né? Da gente aprender a assim, opa, deixa eu seguir, pelo menos deixa eu começar. Porque senão a gente fica só ali de, eu não consigo cobrar, depois que quando quer cobrar, quer colocar um valor muito alto que internamente não consegue sustentar, né? Eu acho que são pontos importantes. Depois eu queria trazer outro ponto, não sei se vai sair desse tema que a gente Manda tá bala. fazendo, que é trazendo mais luz ao que já falaram aqui, né? Sobre essa coisa também que muitas vezes a gente não faz aquilo, né? Não participa de um retiro, ou não faz uma terapia, faz alguma coisa porque ela sabe, que no fundo ela sabe
que vai ser transformada e parece que daí ela desiste, né? Acho que tem muito a ver também com a menos-valia, né? Então, assim, opa, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ter a vida que eu quero, né? Parece que esse é um ponto que pega. Eu vejo que a gente precisa começar a se tocar disso. Falar assim, eu tô parando, eu tô desistindo de ir num retiro, eu tô desistindo de fazer um processo de transformação, porque eu tô com medo, porque eu acho que eu não tenho valor para ter isso que eu mereço. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante mesmo, porque senão a gente trava a nossa vida, porque a gente está ali, né? O Eneagrama é o 9, né? O ponto 0 e o ponto final ali no Eneagrama de processo também, né? E o 0 é isso, é ali eu começo a tua jornada, para de travar, começa, sai desse 0 que você tá e começa, né? Não dá para ficar só nessa de, ai, não tem valor, ai, quem sou eu? Para, sai disso. Não vou dar conta, né, Lê? Depois de eu mudar as coisas da minha vida, eu não vou dar conta de lidar, eu não vou dar conta de fazer. A gente nem sabe, né? Só o ganho da sua autoestima, quanto vale recuperar a sua autoestima? Quanto vale curar dores emocionais? Quanto vale olhar para você? Porque o 9 é assim, ó. O retiro está com valor amanhã, parcelado sem juros, dá 10 vezes de 180. Eu, como 9 horas de preservação, não tenho o menor problema em gastar R$ 180 num restaurante. Num bom restaurante. Uma coisa bem boa, bem gostosa. Não tem o menor problema. Então, às vezes, a gente pensa em não investir e a gente vai gastar para continuar mascarando as nossas dores mais do que a gente investiria. Esse é o ponto de lidar com o dinheiro e pegando o teu gancho aí do retiro. Né? Às vezes a gente acha que a gente não tem, mas aí chega aquela hora que a gente está na estafa, a gente está por aqui, a gente vai lá e gasta aquilo para narcotizar, para amortizar, né, um pouquinho das nossas dores emocionais, de não estar fazendo o que a gente quer, de estar numa relação ruim, de não saber se posicionar, da baixa autoestima, de uma série de coisas. Então, às vezes, a gente acha que está economizando, mas não está tanto não, né? A gente está ainda se mantendo num ciclo, se mantendo num círculo mesmo, vicioso, num looping, onde a menos-valia alimenta a crença de incapacidade, é apoiada pelo pertencimento, bagunça um pouco as decisões, e a gente fica aí, nesse looping, não consegue se encontrar. E aí um ponto que... Fala, Mi, fala. Que eu ia falar que tem uma coisa para sair desse looping, assim, né? Que tem esse ponto que você trouxe da gente focar naquele valor como um gasto. Então, onde eu gasto o dinheiro que eu já tenho? É investindo em mim ou é um gasto desnecessário? Mas tem um ponto que a gente precisa olhar, que é a nossa capacidade de gerar recursos. Será que não está na hora de eu... se hoje eu tenho uma renda fixa porque eu tenho um emprego, será que eu não consigo, ao dar esse salto, ir lá e galgar uma promoção? Se eu sou autônomo e eu preciso vender mais o meu trabalho, aumentar o valor da minha sessão, será que com isso eu não vou aumentar a minha capacidade de receber recursos? Então, às vezes, a gente tem que dar o passo confiando que a gente vai ter. Por isso que a gente deu um prazo de parcelamento mais longo, para que a pessoa consiga investir e se comprometer e ela consiga ter esse retorno financeiro com a transformação que ela vai ter no retiro. Então, é um salto de fé e de confiança de que você vai conseguir arcar com esse compromisso financeiro, porque ele vai te gerar uma capacidade maior de receber, de gerar receita na sua vida. Perfeito, perfeito. E aí essa questão do receber o recurso, né, que o Lê falou. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade em cobrar, às vezes a pessoa que o Lê já superou, integrou bastante, está no caminho, né? Porque também a gente vai cobrar o valor de acordo com aquilo que a gente entrega. Então, se eu tenho 10 anos naquela profissão, eu tenho uma expertise. Se eu tenho 20, eu tenho outra. Por isso, os valores eles vão se reajustando de acordo com aquilo que você é capaz de entregar. Então, esse nosso retiro aqui é esse valor. O retiro do ano que vem, não sei. Né? Porque a nossa capacidade de entrega, porque além de ter feito o retiro, mais todo o processo que a gente vai viver durante um ano, porque a gente não para de viver processos, então, a nossa capacidade vai ser superior. Então, o valor vai ser superior e assim vai. Mas é sempre importante, e aqui uma dica para todas as personalidades, é sempre importante a gente equilibrar.
Quando eu como 9, a gente tem essa tendência de fazer de graça, de deixar por conta, de fazer na amizade. Quando eu faço isso, a pessoa que recebeu o que eu entreguei, ela não consegue tomar aquilo. Ela não consegue usar aquilo na vida dela. A gente precisa cobrar um valor justo pelo processo. Imagina que você chega no Natal, na casa da sua família, você não leva presente para ninguém e você recebe presente de todo mundo. Todo mundo te dá uma lembrancinha, então de repente você tem 10 presentes ali na sua mão, entre lembranças e presentes, só que você não deu presente para ninguém. Como você se sente? Você se sente digna de receber, de ficar com esses 10 presentes que você recebeu? Né? Eu aposto que você vai dar um jeito de esquecer algum lá. Ai, vou embora, esqueci meus presentes. A gente não consegue tomar. Se a gente não tem uma troca, se a gente não consegue trocar com a pessoa, a gente não sente a dignidade de poder usufruir. Então, se a gente abre, por exemplo, esse retiro e fala, vamos lá, gente, é gratuito, você paga só isso aqui, ó, que é a hospedagem, a gente não vai cobrar o nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa expertise. Vem pra cá. Você não vai sair com a mesma transformação desse retiro. Você não vai obter a transformação que você pode ter, o processo que você pode ter, o caminho que você vai fazer. Então fica aí uma dica de que o dinheiro, essa capacidade de gerar recursos, como me trouxe excelente ponto, porque existe uma forma da gente lidar com o dinheiro que é entender onde ele está saindo, por onde ele está saindo, e entender por onde ele está entrando. Por onde ele está entrando, será que ele não tem capacidade, né, de entrar mais? Será que eu não tenho capacidade de gerar mais recursos? E se eu tiver em presença, se eu tiver no meu máximo, se eu tiver com o meu 3, com o meu eu sou, se eu tiver com a minha identidade firmada, porque a gente tem um trabalho de identidade no domingo, se eu tiver com a minha identidade firmada, sabendo quem eu sou, será que eu não consigo gerar mais recurso? Será que eu não consigo vender mais? Será que eu não consigo aparecer mais? E esse é o caminho, né? Acho que trabalhar esses pontos faz com que a gente mude a situação financeira, né? A gente pare de achar que o dinheiro está faltando, da gente entender que o dinheiro está suficiente, ir galgando as novas posições, e entender que o dinheiro também vai vir para sua mão de acordo com aquilo que você é capaz de fazer, entregar, de acordo com o que você é capaz de dar retorno e movimento para esse dinheiro, né? O dinheiro, ele gosta de construir, de construir, de fazer, de realizar. Então, quanto mais você faz isso, mais o dinheiro vai querer estar perto de você. Aí falando sobre um ponto de vista sistêmico. E, gente, estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa live. Eu quero abrir para vocês falarem aí últimos pontos, né, sobre esse assunto. É um assunto mais polêmico, é um assunto que divide opiniões, né? Eu queria que vocês falassem, dessem um recado final. Eu quero trazer um ponto aqui, Ká, que eu até falei com vocês no grupo, né? Eu acho que quando a gente está passando por alguma dificuldade financeira, às vezes isso gera... Veio o microfone, está no... isso gera na gente um senso de... Cara, parece que eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não fui capaz de ter esses recursos. Quando a gente está passando por um momento de crise financeiro, isso gera, né? Além de toda a ansiedade, o medo da falta, a preocupação constante. Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou conseguir arcar? Isso gera, né, uma vibração de preocupação que acaba trazendo mais escassez, mas algo mais profundo. Isso gera uma distorção do nosso senso de valor. Então, quero deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por situação difícil financeira. Você tem valor independente do tanto de dinheiro que você tem na sua conta do banco. Você tem valor independente do quanto você está conseguindo gerar de recurso agora, né? Entenda todo esse movimento que a gente está falando como algo que é adicional ao seu valor intrínseco. Porque quando você entende que tem valor independente do quanto dinheiro você tem, essa é a base para que você construa mais. E não ao se chicotear, ao se criticar, ao se negar, né? E criticar essa falta de dinheiro como se isso fosse uma falta de valor. Então, acho que entender isso, se conectar com o seu valor independente da sua situação, é o que vai te ajudar a sair da situação. E não o contrário.
né? Então fica aqui uma mensagem de acolhimento mesmo, para as pessoas se acolherem, relembrarem quem elas são, relembrarem por que elas fazem o que fazem, né? O quanto de valor elas entregam, independente do que tem na conta do banco, porque isso é a base para mudar a situação financeira, e não o contrário. Não é esperar ter dinheiro para daí sentir que tem valor, é se lembrar que tem valor para conseguir voltar a uma situação de abundância financeira. E o retiro, a gente vai trabalhar isso, não só porque nós vamos estar lá como exemplos de noves que assumiram a liderança, que assumiram, né, esse risco de se colocar, de se posicionar, de ir atrás, mas também porque a gente vai trazer técnicas e ferramentas para ajudar vocês a trilharem o mesmo caminho. Nossa, dá um quentinho no coração, Mi. Deu um quentinho, assim. Fala, gostoso. Lê, fica à vontade. Esse ponto é muito importante e uma coisa que eu vejo que é um cuidado que a gente vai ter, até por a gente ser 9, estar com outros 9 junto, isso vai ser algo ali que vai vir, né? Além das técnicas, isso vem com uma força, né? Eu já fiz muitas terapias em grupo com 9 na página, né? Já fiz vários movimentos com 9 e a gente vai trazendo essa força, esse sentimento de valor quando nós todos 9 estamos juntos, né? Que é muito importante, porque às vezes a gente faz processos, né? Eu fiz alguns processos que, no fim das contas, eu acho que me senti, né, pior do que melhor, né? Então, acho que às vezes a gente fica com esse, né, esse receio, né? Nossa, como que eu vou sair desse processo, no fim das contas, né? E muitas vezes a gente deixa de investir por conta disso, mas o que eu quero deixar aqui é que, com certeza, você vai sair muito melhor desse retiro. Tenho certeza absoluta disso, porque a gente está aqui, né, com todo esse cuidado, com todo esse carinho, para trazer mesmo essa coisa. Opa, você tem valor, né? Não é mentira, né, que pode ter acontecido em outros lugares, outras coisas. Não, não era verdade. Foi uma interpretação errada, um jeito da outra pessoa tratar você que não foi o melhor. Mas com um monte de 9 juntos aqui, com certeza vai ser algo muito bom. E a Adriana está aqui, né? Somos gigantes. Parabéns pelo conteúdo, super necessário. Gratidão mesmo, Adriana. Estamos a serviço, Adriane. Esse é um ponto importante, né? Olê, aperta o mute aí, por favor. Aqui a gente tá tira, põe, né? Com 3 pessoas, o eco é fogo. Acaba acontecendo. E para encerrar essa live, gente, quero chamar vocês 9 que estão aqui nos assistindo. Além desses chamados e desses quentinhos, quem não conseguir entrar agora, tá tudo bem também. Aproveita os conteúdos. A gente tem mais 3 lives que a gente fez aí, estão gravadas. Tem essa, terão outras. Conteúdos de transformação. Mas como eu falei do equilíbrio, a transformação que se obtém num conteúdo gratuito é uma coisa. A transformação que você obtém quando você coloca a tua energia, o teu dinheiro, o teu tempo e a tua disposição é completamente outra. Mas pode ser que não seja o momento de algumas pessoas e tá tudo certo. Aproveita aí o conteúdo, gera mais riqueza, gera mais dinheiro, mexe por dentro aí, aumenta essa autoestima para estar com a gente no retiro do ano que vem, ou para estar com a gente em algum outro momento, tá bom? Aproveita o conteúdo gratuito. E aí eu quero só terminar com uma analogia aqui, né? De que o futuro tem alguns influenciadores. Tem um influenciador que é o Murilo Gun. E ele falou uma frase aí, e o Alok também falou, e tem vários influenciadores que falam essa frase, que é: o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. E olha só que mensagem bonita. O futuro é recuperar aquilo que nós tínhamos antes. E o 9, gente, tem um chamado para trazer de novo para o nosso mundo, para a nossa terra, aquilo que a gente tinha nas tribos, nos ancestrais, nos movimentos onde as coisas funcionam. Né? O 9 é peça fundamental em todo o processo de transformação que está acontecendo. É um chamado muito forte de reconciliação, de união, de juntar as pessoas. E isso não quer dizer
que não existe hierarquia. Como que é na tribo? Tem o pajé, tem o cacique, tem o caçador, tem as abuelas, tem aquelas que cuidam das crianças, que planta, cada um tem a sua função. Mas todos são iguais, cada um tem a sua importância, entrega ali com diferencial, mas todos unidos, conectados. E esse é o chamado da nova terra. Esse é o chamado do 9. É que a gente se levante para construir isso nas empresas. Para que a gente se levante para construir isso nas nossas relações. Nas nossas relações de casal, nas nossas famílias, nas nossas amizades, nos grupos que a gente participa. Para que a gente traga de novo, né, esse ancestral que vai permear aí o nosso futuro. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui ao vivo, aos que irão assistir na gravação. Quero agradecer demais, Mi e Leandro, por terem aceitado esse chamado, né, junto comigo, por nós termos aceitado esse chamado, de encarar e de colocar mesmo à disposição o nosso servir e também a participação específica nessa live. Muito obrigada, gente. Um ótimo domingo, finzinho de domingo, uma ótima semana para nós. Até mais.